Você vai acompanhar a partir de agora o Saber Direito Debate. Hoje eu vou conversar com a professora Josiane Louvera. Ela que ao longo da semana ministrou o curso aqui no Saber Direito, Prisão e Liberdade Provisória, tendo como aula número 1, prisão como medida cautelar, 2, prisão flagrante, 3, a prisão preventiva, a quarta aula, prisão preventiva e temporária, que daqui um pouquinho também nós vamos falar, a quinta e última aula, a liberdade provisória. Bom, depois de tanta prisão, aí ao final fala um pouquinho de liberdade provisória. Josiane, inicialmente eu gostaria de saber aí um pouco da sua opinião, que milita, né, é advogada na área criminal e aí é professora de direito penal e também de processo penal, mas sua opinião sobre, por exemplo, esses crimes que muitas vezes acontecem aí, e são muitos, né, e aí vem as pessoas falam, porque não vai ficar 30 anos na cadeia, isso aí vai ter uma progressão, vai diminuir, talvez a pessoa não fica nem 10. Agora, inicialmente, eu às vezes penso assim, ninguém vai cometer um crime, vai pensar, não, eu vou ficar 30 anos preso. Né? Eu não acho que alguém antes vai parar. Você acha que é o caso realmente de aumentar, é o caso de efetivamente cumprir esses 30 anos ou continuar o sistema como está? Bom, eu acho que, efetivamente, aumentar a pena não vai resolver a criminalidade. Como você mesmo falou, o tempo de pena não é pensado pelo agente antes da prática da infração. Ninguém decide, vou praticar uma infração penal porque essa infração tem uma pena menor ou porque essa infração tem uma pena maior. Porque se assim fosse, nos países onde existe a prisão perpétua ou a pena de morte, nós não teríamos nenhum índice de criminalidade. Então, não vejo como aumentar a pena resolver o problema. Eu vejo como efetivar o cumprimento da pena. Fazer com que a pena, ela realmente exista e seja cumprida para aquilo que o legislador a trouxe. Não apenas para punir, mas para ressocializar, para efetivamente mostrar para o agente e tentar reintegrá-lo à sociedade. Se ela fosse efetivada dessa forma, nós não teríamos que discutir sobre se tem que aumentar a pena, se tem que mudar a legislação. Afinal, a legislação a gente já tem à vontade. Pena a gente já tem para todos os tipos de infrações. O que falta é fazer essa pena que ela seja cumprida da forma que o legislador colocou na lei. Só que isso não acontece. Agora, essa progressão no regime, isso vale a pena? Isso, se tratando de pena, né? Isso vale a pena e é uma necessidade. Por quê? Porque nós vivemos num Estado de direito, onde a liberdade é uma regra. Então, se o agente ingressa no sistema penitenciário apenas com a ideia de que ele vai cumprir lá 30 anos, 20 anos, sem nenhum incentivo para que ele tenha vontade de dali sair, isso não teria uma finalidade. Então, quando o agente ele ingressa no sistema penitenciário, ele vai trabalhar, para cada 3 dias trabalhado, um dia remido. Então, ele vai se ressocializando, ele vai estudar, e aí, conforme ele vai tendo essa evolução, em razão da pena que lhe foi aplicada e que está sendo executada, vai se verificando se esse agente tem condições de se reintegrar ao meio social, à sociedade. Então, ele começa a ter um motivo pelo qual cumprir a pena da forma como a lei estabelece. Ele começa a ter vontade de voltar para a família, ter vontade de voltar para casa, fazer o seu trabalho, passa pela cabeça dele a ideia de estudar, de mudar de vida. E se nós não tivéssemos esse instituto de progressão, esse instituto de livramento condicional, de progressão de regime, o agente ele já entraria ali sabendo que possivelmente dali ele não sairia. Ou se saísse, vai sair daqui a tantos anos. Então, para que vai valer a pena? Eu vou fazer isso aqui, eu vou trabalhar, eu vou tentar melhorar, eu vou estudar aqui dentro. Para que, se eu, quando sair daqui, não vou ter condições de fazer mais nada? Então, em razão desse Estado democrático que a gente vive, é necessário, sim, que haja essa progressão. O que eu acho que deve ser revisto é a ideia de que a progressão ela tem que ser de acordo com a gravidade do delito que o agente praticou. Porque o agente pratica um crime que não é hediondo, por exemplo, e ele cumpre 1/6 da pena. Então, será que só isso 1/6 seria o suficiente?
Não seria melhor, então, que nós tivéssemos um regime onde se impusesse a pena que se verifica que é ideal para a gente realmente cumprir e sair dali para uma nova vida, para viver no meio social? Se existe a progressão, então é necessário que se repense apenas o quanto de tempo ele vai ter que ficar ali para depois ter a progressão. Porque senão a gente entrou, cumpriu 1/6, não adiantou muita coisa. Cumpriu 2/5 da pena no crime hediondo, se ele for primário, 3/5 se ele for reincidente. Aí a situação já começa, porque o agente já pensa um pouquinho mais, a lei já não está mais tão tolerante, eu tenho que repensar nas situações, no que eu vou praticar. Então, acho que tem que se adequar o tempo necessário para se adquirir a progressão. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de 30 anos, que é o limite, né? E aí, dependendo do crime, a pessoa efetivamente, qual o mínimo que ela irá cumprir? O mínimo. Aí vamos tratar já a questão, ou não tem um parâmetro assim. Por exemplo, vamos supor aqui, trabalhou, teve direito aos 3 dias, boa conduta e tal, enfim, uma série de situações em que a pessoa, até a ressocialização, inclusive, às vezes uma pessoa que já não tinha essa índole de matar, mas ou foi um momento de fúria ali, enfim, matou, você sabe que é uma boa pessoa, mas vai o quê? 10 anos, pelo menos? A depender da pena que lhe foi aplicada. Por quê? Você vai fazer esse cálculo de progressão de regime em cima da pena em concreto. Então, eu condeno 30, você a 30 anos, por exemplo, eu vou ter que pegar esse 30 e dividir por 6. Para eu saber quanto isso vai dar, para saber o tempo que a gente vai cumprir. Ele ficou lá 24 anos de pena, 20 anos de pena, ele não vai ficar os 20. Se esse crime não foi hediondo, ele vai cumprir 1/6. Então, você vai pegar o total da pena e dividir por 6 para saber. Pegou 18 anos, dividiu por 6, você já sabe que ele vai ficar quanto tempo preso? 3 anos. Entendeu? Bom, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta com o Saber, Direito e Debate. Até já. Estamos de volta com o Saber, Direito e Debate, hoje conversando com a professora Josiane Louvera, ela que ao longo da semana ministrou o curso Prisão e Liberdade Provisória aqui no Saber Direito, tendo como aula número 1, prisão como medida cautelar, 2, prisão flagrante, 3, a prisão preventiva, a 4ª aula, prisão preventiva e temporária, e a 5ª e última aula, a liberdade provisória. Bom, a prisão preventiva e a temporária. Às vezes há uma confusão ali, ainda que por parte das pessoas que não militam nessa área, não são da área do direito, mas inicialmente, o que nós poderíamos diferenciar? Ambas são espécies de um gênero chamado prisão cautelar, ou prisão provisória, processual. O que vai diferenciar as duas é a hipótese de cabimento e quando se pode decretar. Então, o que a gente vai perceber? Se a prisão ela é necessária apenas para as investigações, ela é imprescindível para se conseguir provas para o inquérito policial, a prisão cabível aí é a prisão temporária. Não basta ela ser imprescindível para a investigação criminal. É necessário que o crime praticado ele esteja previsto na lei de prisão temporária. Por ser essa uma prisão provisória que só cabe no inquérito para que o agente possa ser investigado, o juiz não pode determiná-la de ofício. Essa prisão ela só é possível se a autoridade policial representar por ela ou se o Ministério Público requerer. Então, em nenhuma hipótese, o juiz pode definir, esse crime é um crime grave, é um homicídio doloso, vou decretar a temporária. Ele não pode fazer isso. Ele precisa ser provocado. Em contrapartida, a prisão preventiva, o legislador não trouxe um rol de crimes para que ela pudesse ser decretada. Ele disse tão somente que para qualquer crime doloso, cuja pena privativa de liberdade máxima seja superior a 4 anos. Então, se o juiz verifica que tem indício de autoria, prova da materialidade, que aquela medida é necessária, adequada e proporcional à pena que no futuro ele vai aplicar, no momento da sentença, então essa prisão poderia ser decretada de ofício pelo juiz, somente na fase da ação. Porque enquanto a temporária só cabe no inquérito, a preventiva ela cabe no inquérito e no processo. Se for no inquérito, o juiz realmente tem que se manter distante e ele só pode decretar se for provocado pelo Ministério Público ou pelo delegado de polícia. Mas na fase da ação, o juiz poderia decretar de ofício verificando a necessidade. Nesse caso da temporária, vamos voltar aqui à temporária.
o limite de tempo? A temporária, ela tem prazo para os crimes que não são considerados hediondos e para os crimes que são. Se o crime é hediondo, o prazo da prisão temporária é de 30 dias, o que pode ser prorrogado por até mais 30 dias. Inclusive, há uma crítica imensa nesse dispositivo em razão da elasticidade, já que estamos falando de uma prisão que você é recolhido ao cárcere para ser investigado. Ainda não tem nem denúncia, não existe processo contra você. É um suspeito. E se o crime não é um suspeito que você praticou um crime, chega à conclusão de que você pode desfazer as provas, pode ameaçar testemunha, pode corromper testemunha, então vou prender porque essa pessoa solta pode atrapalhar a minha investigação. Pode ser que você fique preso 30 dias, prorroga por mais 30, e no final eu tenho que dizer para você, pode ir embora porque eu não apurei nada em seu desfavor. Como ficou a situação do agente? E como nós falávamos lá no início, 30 anos, um sexto, tal, quem olha acha que não é nada, mas para quem está preso... Para quem está preso há muito tempo. Inocente, se for o caso, pior ainda, né? Pois Imagine o que são 30 dias para quem no final vai chegar... Desculpe, eu, o Estado, estou errado e te prendi por 30 dias, mas vi que não é você o autor do crime, ou se você é, o crime é culposo, não está entre aqueles no rol que a lei admite. E temos a prisão temporária com prazo de 5 dias, se o crime não foi hediondo. E o prazo também pode ser prorrogado por mais 5. Nas duas hipóteses, só quem pode prorrogar é o juiz e de forma fundamentada. Mudando aqui um pouquinho, mas ainda dentro desse contexto. Nesses casos, por exemplo, em que aí, olha, desculpa, não é você mesmo culpado, nós vamos agora mudar a linha da investigação e tal. Bom, caber talvez aí um pedido de indenização junto ao Estado, poderia sim, né? Seria possível. Não é talvez uma forma de eliminar essa possibilidade, o fato da pessoa ter sido investigada porque houve um crime, não é o caso. Não, a possibilidade existe de se pedir indenização se ficar comprovado que houve erro do judiciário, ou que houve um abuso de autoridade, que houve uma má-fé, que houve, inclusive, uma prisão apenas para dar satisfação à sociedade que o judiciário está atuando, quando, na verdade, se sabia que o agente não era autor de um daqueles crimes. Então, às vezes, acontecem situações que há uma necessidade de se dar uma resposta imediata para a sociedade. E, às vezes, a autoridade se vê numa situação que decreta a prisão. Não seria o caso, porque depois descobre que o agente não é o autor, e aí, então, o Estado é que teria que arcar com isso, pagando uma indenização. Mas, como é através de precatório, isso demora um pouquinho para ser recebido. Bom, dentro da prisão preventiva, aí tem a figura do juiz com a provocação, como você disse. Agora, já na flagrante, não. Já não é mais a participação do juiz ali naquele momento, é a polícia. Na verdade, a doutrina, inclusive, critica a hipótese de se dizer que a prisão em flagrante também é uma espécie de prisão cautelar. Por quê? Se é uma prisão cautelar, é porque nós estamos diante de um processo cautelar. E qualquer que seja o procedimento cautelar, ou definitivo, ou processo principal, tem que haver uma decisão judicial. Já o flagrante, não. O flagrante, ele ocorre quando a gente é encontrado em uma das situações previstas na legislação, e ele pode ser encontrado em flagrante por qualquer do povo. Você pode se deparar, quando for buscar o seu carro no estacionamento, e encontrar alguém furtando outro automóvel e você dá voz de prisão. E você não é autoridade policial. Captura esse agente e conduz ele à delegacia. Então, qualquer do povo pode prender a autoridade policial e seus agentes. Basta que o agente seja encontrado. Nesse caso, não tem intervenção da autoridade judiciária nesse momento. Então, a prisão em flagrante, ela é de todas a única que independe de ordem judicial. Só vai ser revestida dessa reserva de jurisdição, né, quando o juiz for comunicado dessa prisão. Mas enquanto não for, ele não tem intervenção alguma. E tem um prazo para isso? O delegado, quando prende alguém em flagrante, ele precisa comunicar isso ao juiz imediatamente. Mas ele comunica imediatamente, apenas aquela comunicação informal. Depois, no prazo de 24 horas desse flagrante, ele encaminha ao juiz uma cópia do auto em flagrante. Então, hoje já se tem o entendimento, inclusive jurisprudencial, de que essa expressão da legislação de que deve comunicar imediatamente, já se pode compreender dentro desse prazo de 24 horas, que é o tempo em que ele vai receber o auto de prisão em flagrante. Agora você que está nessa área, tanto no processo, aí é questão de processual, e tanto no penal. Ocorre isso com agilidade assim? Ocorre. No caso do flagrante, ocorre. Até porque o agente que vai preso em flagrante, ele tem, como qualquer outro preso, ele tem todos aqueles direitos constitucionais de se comunicar com alguém da família, com qualquer pessoa por ele indicada. Então,
quando ele vai para o cárcere, antes mesmo dele ingressar no cárcere, ele já tem a possibilidade de fazer um telefonema, alguém da família ser acompanhado por um advogado. Então, essas pessoas já vão providenciar, ainda que a autoridade, por algum motivo, ela retarde essa comunicação, aqueles que vão estar defendendo o interesse desse preso já vão estar providenciando isso, vão em juízo pedir um habeas corpus, um relaxamento, uma concessão de liberdade provisória. E hoje o legislador ele ainda traz uma novidade para a gente, que no artigo 306 do Código de Processo Penal, ele diz que se o preso ele não tiver advogado, é obrigação da autoridade policial também remeter cópia à Defensoria Pública. Justamente para quê? Para que, se ele não tem advogado para tratar do interesse dele, a Defensoria Pública então já tome as providências necessárias. É até possível esse retardamento da comunicação, mas isso importaria em abuso de autoridade, porque nós temos uma lei para garantir isso, que é a Lei 4898 de 1965. Ela, no artigo 4º, ela diz para a gente que se a autoridade deixar de comunicar o flagrante, ela incide no crime de abuso de autoridade. Essa prisão se torna ilegal e ela terá que ser relaxada. Bem, nós vamos fazer aqui mais um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o Saber Direito Debate. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com a professora Josiane Louvera, ela que é advogada militante na área criminal, também professora de processo penal e direito penal, e fazendo também agora, doutorando em ciências jurídicas, né? Jurídicas e sociais, isso. Eu faço doutorado em ciências jurídicas e sociais e antes fiz especialização em direito penal mesmo e criminologia. E estamos terminando aí o doutorado para fazer um pós-doutorado de direito penal. Normalmente essa mistura, pelo menos há um tempo, tinha assim, a mulher mexer com o penal, é o crime, é o assassinato, é aquela coisa mais sanguinária, né? Parece que fugia um pouquinho, talvez daquele padrão inicial, mas não. Na verdade, vou te ser muito sincera, ainda hoje eu percebo nitidamente que às vezes, quando eu chego a uma delegacia ou quando, por exemplo, vou fazer um tribunal do júri, e aí eu sinto que existe aquele impacto. Além de ser mulher, eu acho que ver o tamanho, eu acho que existe aquela cultura de que, poxa, isso é para homem, né? Homem na delegacia, homem. Mas hoje já existe um respeito maior porque a gente se depara com muitas delegadas. A gente se depara com muitas magistradas, mas inicialmente, eu comecei a advogar em 2000, 2001, nós não tínhamos tantas mulheres ainda assim nessa área de crime, de delegacia e tudo mais. Então era uma situação mais complicada. Mas hoje as pessoas já estão vendo com mais respeito, já estão começando a perceber que nós mulheres conseguimos advogar tantos quanto os homens na área criminal. Sempre advogou nessa área? Sempre, sempre. Meu primeiro estágio já foi assim, em vara de tribunal do júri. Assim, meu primeiro estágio, como estagiário de parte criminal, já foi no Tribunal do Júri, você deve lembrar, foi no Rio de Janeiro, no Júri da Candelária. Foi minha primeira participação assim, em júri como estagiária. Então, assim, já comecei nesse meio, já me apaixonando pelo direito penal e depois, em seguida, veio vigário geral e a coisa foi acontecendo. Uma situação pesada, por sinal. Era para ficar ou para correr? Era para ficar ou para correr. Eu falei, vamos ficar, né? Vamos ficar e a gente está aí até hoje. A ideia do Tribunal do Júri, inclusive, é bastante interessante, né? Participar. Eu acho, particularmente, apaixonante. E acho que é uma realização profissional como advogado. Se você advoga no crime, tem pessoas que não gostam mesmo, não têm simpatia, ou acham que são tímidas e não têm condições de debater ali, mas se tem essa condição, é onde há uma realização profissional. Eu acho que no debate do júri, você vendo que está tudo ali, você precisa convencer a pessoa de que não é, ou a gente não praticou, ou não é da forma como estão imputando, até porque você se vê a última chance do réu. Porque você sabe que ali está o Estado, está o Ministério Público, está o magistrado, está a sociedade, principalmente se há um crime de opinião pública formada, já com aquele pensamento de que o agente praticou a infração. Então, ter a possibilidade de desfazer, de explicar, de mostrar como as coisas aconteceram, eu acho que é fundamental, assim. Eu acho que o advogado só é pleno depois de um tribunal do júri. A opinião pública formada, que é um ponto interessante que eu gostaria de ouvir. E aí, quando estagiário, então, vamos remeter, sem a experiência que você tem hoje,
naquela época, poderia influenciar muito esse clamor, aquele crime que ocorreu, bárbaro, todas as emissoras de TV ali, mostrando o tempo todo, essa vontade de punir, não pesa? Influencia? Pesa muito. A opinião pública influencia muito. Eu posso até te dar um exemplo. No Rio de Janeiro, nós temos, como eu atuo lá, então a gente tem assim, muitos clientes que, às vezes, são acusados de terem participado de milícia. Ele, quando vai para um tribunal do júri e há o julgamento, às vezes o jurado, ele até chega à conclusão ou fica na dúvida se o agente realmente praticou o crime. Mas vem aquela informação de que ele faz parte de uma milícia, é chefe de milícia, é isso? Então, essa opinião pública a respeito da conduta dessas pessoas já faz com que a gente acredite, não, pô, ele é miliciano, é claro que ele mandou matar, ele é traficante. Então, a opinião pública já forma isso, porque o agente já te vê com aquela ideia, não foi ele que fez. Então, a opinião pública, ela faz com que haja essa interferência realmente na cabeça dos jurados. É aí que eu acho que o júri é realmente apaixonante, porque cabe a você, advogado, e aí eu não estou falando de espetáculo, de teatro, não. Cabe a você, como advogado, mostrar com profissionalismo o que está nos autos. Que o júri não tem que julgar de acordo com o que a opinião pública está passando, até porque nós temos muito sensacionalismo, aquela necessidade de dar uma resposta imediata para a sociedade, que está com aquela sede de ver alguém sendo punido, e você não, você ali é julgador, você tem que ser imparcial, você tem que julgar se até o que está nos autos. Bem, vamos falar aqui de leitura, trazer aqui inicialmente as indicações da professora Josiane. Paulo Rangel e aqui Direito Processual Penal. Está aqui. O Paulo Rangel, assim, para mim é curioso porque eu gosto demais da linguagem dele, acho fácil, acho que o aluno consegue entender muito bem o que ele quer dizer e consegue aplicar na prática. Além de eu ter assim, um carinho imenso, ele é desembargador no Rio de Janeiro e foi meu professor, então há um carinho todo especial, né? Estaria uma leitura voltada, então, ao estudante mesmo de direito? Essa leitura é voltada para o estudante. Tá. Esse outro manual, Processo Penal, do Vicente Greco Filho. Esse aí é um ótimo para quem está terminando a faculdade, diz assim, vou advogar no crime. E aí ele se vê diante de uma situação de flagrante e fala, meu Deus, o que vai acontecer agora? Abre o livro, está com o manual na mão. Sabe exatamente as etapas do que vai acontecer em seguida. Ele é efetivamente um manual. Precisa advogar, deixa eu abrir aqui e ver o que vai acontecer. Uma outra indicação é o Manual de Processo Penal. Pronto. Outro excelente livro para estudante. Para o estudante universitário e para quem vai fazer concurso público. Inclusive, ele faz parte da banca de delegados de polícia no Rio de Janeiro, é excelente. Tive o prazer de ter aula com ele também, é linguagem muito fácil. E para quem está atrás de um concurso público, é excelente livro. Também é uma linguagem simples, como aquele simples. Primeiro. Bom, aqui nós temos Esse é o código. É o Código Penal, Processo Penal, Constituição Federal. Esse aí é o livro de cabeceira para quem está estudando a faculdade de Direito, porque, de alguma forma, ele vai ter que ver penal, processo penal constitucional, é a Bíblia dele, tem que estar do lado. Bom, uma outra indicação nós temos aqui, que é o curso de Processo Penal. Vou mostrar aqui. Esse é o livro que o aluno de Direito não pode deixar de ter. É realmente um curso completo. O professor Eugênio Pacelli, ele é extremamente didático e ele tem umas opiniões que são só deles, mesmo pessoais, mas ele consegue mostrar para a gente por que ele está discordando dos outros. Então, é outro livro que o aluno de Direito tem que ter. Independentemente de ser concurso ou universidade. Bom, nós temos aqui 2, 4, 5 e o seu? O meu, ele está no forno, está preparadinho aí para sair, ele já estava assim encaminhado, mas em razão das alterações legislativas, a gente dando aula, advogando, ficou faltando um pouco de tempo para dar atualizada. Mas a gente espera que o curso de processo penal da professora Josiane Lovera fique pronto esse ano ainda e a gente esteja publicando ele até junho, julho, sai do forno. Tá certo. Vamos torcer para que dê tudo certo. Então, eu tive aqui a satisfação de conversar com a professora Josiane Lovera. Lembro que você pode rever este programa no site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.